Vamos mostrar um exemplo, então, de formulação de questão verdadeiro ou falso. Inicialmente, então, podemos inserir algumas instruções, sobre as questões que serão inseridas. Algumas instruções gerais sobre algum texto introdutório sobre o tema, enfim, o que desejarmos explanar para que os alunos possam desenvolver a atividade. Na sequência, então, a gente insere a sentença, então, que o aluno vai ter que avaliar como sendo verdadeira ou como sendo uma sentença falsa. Então, vamos colocar uma frase. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil no ano de 1600. Abaixo, então, vamos marcar que essa é uma sentença falsa, E, na sequência, a gente pode, então, inserir uma resposta indicando qual seria o correto com relação ao tema que a gente abordou na questão. Então, vamos informar que o correto seria o ano de 1500. Podemos colocar, então, uma pista, uma dica qualquer que o aluno pode acionar, então, para auxiliar na resposta da questão. Essa pista é opcional, a gente pode não preencher se a gente quiser. Então, aqui podemos visualizar, então, as instruções gerais, o texto que a gente introduziu, a sentença, e aí o aluno marcando, então, como verdadeiro, ele diz que essa resposta é incorreta e dá a resposta que a gente apontou naquele texto. Ou, caso contrário, ele diz que, então, se o aluno marcar como falso, que ele acertou, então, já que trata-se de uma sentença falsa, então, E a dica que ele pode utilizar. Vamos retornar, então, para inserir uma outra sentença, uma outra questão. Vamos pedir para adicionar uma outra questão. Então, a gente tem todos os dados, a questão, a resposta e a pista da questão anterior, e vamos inserir, então, uma nova questão. Então, a gente vai colocar aqui como uma pergunta número 2, uma sentença qualquer. Vamos indicar que essa sentença é verdadeira e vamos deixar, então, só essa resposta em branco, só para a gente exemplificar. E aí, então, essa pista, essa dica opcional que a gente pode inserir. Então, a gente passa a ter agora duas questões, a questão que a gente tinha anteriormente, que é sobre o descobrimento do Brasil, e a pergunta número 2, que a gente tem a dica, E aí, como a gente marcou que a sentença é verdadeira, ao marcar verdadeira, ele diz que a sentença está correta.